Porque você, líder, você que deve fazer a contratação dos cargos mais importantes da sua empresa. Se você é o dono da empresa, necessariamente você deve contratar o seu gerente, o seu superintendente, o seu diretor, o seu CEO. Você tem que cuidar disso, então você tem que saber recrutar, identificar e desenvolver equipes de alto desempenho. Jura, mas eu não sou um desenvolvedor de pessoas, então você tem que ser aquela pessoa que vai atrás de quem o faça. Você tem que ir atrás de bons cursos para você comprar e colocar numa televisão para a sua equipe assistir. E tem que ser vários, porque você tem que cuidar desse treinamento, desse desenvolvimento de pessoas. Porque todas as empresas de sucesso fazem isso. E isso fortalece a cultura, isso faz parte da cultura. Você tem que propor metas desafiadoras às equipes. O ser humano gosta de ser desafiado. O ser humano não gosta de calmaria. Ele aparenta gostar. Ele aparenta gostar da zona de conforto, mas a zona de conforto não deixa o ser humano feliz e não deixa o seu colaborador feliz, acredite. O líder forte, ele tem que saber definir estratégias e planos para obter o melhor da equipe. Ele tem que conseguir o máximo e os melhores resultados, pois assim ele ganha o respeito da sua equipe. A equipe não gosta de líder fraco, a equipe gosta de um líder forte. E se a equipe consegue grandes resultados, ela vai atribuir àquele líder e vai falar, pô, aquele líder ele fez a diferença, olha o que aconteceu. Lá na frente ela vai comemorar. Você já viu aqueles dias que você trabalhou bastante, você deu muito resultado? Você chega no final, você está com aquela sensação de dever cumprido, aquela felicidade? Esse é o sentimento da sua equipe quando tem um líder que faz a equipe atingir esse resultado, atingir as maiores conquistas, os grandes desafios. O líder tem que saber identificar necessidades de sua equipe e servir-lhe de canal de comunicação perante a empresa e vice-versa. É que o líder, se ele tiver que levar alguma coisa à presidência, à diretoria, ele tem que identificar quais são as necessidades. Talvez a necessidade seja equipamento, talvez a necessidade seja investimento, talvez a necessidade chegue até folga, porque a equipe está trabalhando no limite e precisa de reforço. O líder precisa de cuidar da avaliação de desempenho, reconhecendo os que têm desempenho diferenciado e orientando aqueles com desempenho abaixo das metas. Você precisa de fazer essa avaliação de desempenho, necessariamente dar os devidos feedbacks. Se o líder não fizer isso, ele tanto não vai estar reforçando as conquistas dos primeiros lugares em metas e ele também não vai estar ajudando os últimos lugares a subirem de nível e conseguirem melhores metas. Então, necessariamente, o líder tem que saber dar os feedbacks corretos. O líder tem que saber fazer o coaching com cada colaborador que seja necessário. Ele tem que gastar energia com os colaboradores para fazê-los crescer, para fazê-los produzir mais. Veja bem, olha o tanto de energia que o líder tem que gastar. Não é à toa que esse nome líder, ele é um nome tão exaltado por nossa literatura. É porque o líder faz toda a diferença dentro de uma gestão. O líder, ele tem que cuidar desse desenvolvimento pessoal e profissional, sim, é responsabilidade do líder, não necessariamente pessoalmente, como eu disse agora há pouco. Ele pode trazer uma pessoa de fora, mas ele tem que acompanhar de perto, ele tem que trazer pessoas boas, ele tem que estar comprando cursos bons. Ele tem que estar próximo do seu colaborador, principalmente daquele que mais precisa. E se ele perceber que aquele colaborador não está correspondendo, se você tiver tendo que gastar mais energia do que aquela devida para recuperar o seu colaborador, aí você vai ver que você não pode mais manter aquele colaborador dentro da sua equipe, que ele vai começar a atrapalhar a equipe. O líder, ele tem que saber estruturar rotinas de avaliação e acompanhamento do trabalho de sua equipe. Ele tem que estar próximo. Se naquela equipe tivessem pessoas que fizessem isso tão bem, essa estruturação, porque o líder ele tem uma visão mais global da empresa, ele sabe aonde ela quer chegar. Ele alcançou aquela posição porque ele demonstrou para os chefes que ele tinha maior conhecimento de onde a empresa está, aonde ela quer chegar, o que tem que se fazer, quais são as estratégias. Então ele teve uma compreensão maior, então ele tem que ajudar a sua equipe a compreender. Então ele tem que estruturar as rotinas de avaliação. Ele tem que fazer essas avaliações e daí fazer os acompanhamentos do trabalho.
E aí entram os feedbacks. Quando ele acompanha de perto, ele